Jussara publicou hoje um texto no site da CNN, no blog dela, falando que como esses áudios, eles expõem as entranhas do bolsonarismo. Então, gostaria de trazer para a TV um pouco, né, do que você escreveu no site, que eu acho que é muito interessante, porque você faz um grande resumo, uma análise, um grande resumo do que, no fim das contas, significa, revela algo que, na superfície, ninguém vê, publicamente ninguém vê. Bem-vinda ao 360. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Yuri, todo mundo que está aqui com a gente. Sempre uma alegria estar aqui no 360, minha casa aqui na CNN, logo no comecinho. Débora e Yuri, esses 170 páginas desse relatório da Polícia Federal, ele traz uma novidade em relação aos outros inquéritos e aos outros relatórios que não haviam sido revelados ainda, que é justamente apontar, revelar como se dá as entranhas ali do bolsonarismo e a dinâmica no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem detalhes que chamam bastante atenção ao longo dessas 170 páginas, que mostram aquelas mensagens de Jair Bolsonaro, mostra também da dimensão da influência do pastor Silas Malafaia para Jair Bolsonaro. A gente lembra que Malafaia é o organizador dessas manifestações pró-Bolsonaro, tanto no Rio quanto em São Paulo. E também mostra como ele é um consultor, praticamente, um conselheiro em tempo integral de Bolsonaro. Chama atenção também para esse racha que fica exposto. A gente sempre traz os nossos bastidores, a Débora, o Yuri, os nossos colegas todos da CNN, como há um milindre na direita. Mas com essas mensagens ficam exatamente claras, muito claro que há um ciúmes em relação à projeção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso fica claro nas mensagens que são enviadas por Eduardo Bolsonaro ao seu pai, né, o ex-presidente. Bem, e aí tem um outro detalhe que realmente, inclusive, incomodou aliados de Bolsonaro, que é o tom que Eduardo Bolsonaro fala com o seu pai, com xingamentos, palavrões, que está aí por todas, está no nosso site, em vários lugares, repercutiu muito, porque mostra também Bolsonaro bastante pressionado pelo filho e muitas vezes manso, bastante manso, sem uma reação, sem uma repreensão. Dessas 170 páginas aqui, que a gente leu, se debruçou, todo mundo aqui, tem um detalhe que chama bastante atenção num dos episódios. Bolsonaro, no dia 15 de julho, ele dá uma entrevista a um portal, o portal 360, Poder 360, aqui em Brasília. E aí, nessa entrevista, Bolsonaro faz um afago a Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro imediatamente reclama com o pai e fala, olha, e fala desse afago e cobra uma posição de Bolsonaro. Esse trecho é o que tem um xingamento mais duro de Eduardo em relação ao seu pai. E aí, nessa mesma troca de mensagens, inclusive tem troca de áudios que eles não puderam ser recuperados pela investigação, Bolsonaro diz... vou resolver isso na CNN, porque ele tinha, naquele mesmo dia, uma entrevista marcada aqui no Arena 360. Desculpa, no Arena. Eu já estou misturando tudo, no Arena. E aí, Bolsonaro, nessa entrevista, ele faz questão de elogiar muito a atuação de Eduardo para contornar esse conflito com o filho. Então, essa dinâmica, essa cronologia que o relatório da Polícia Federal mostra é bastante interessante sobre essa dinâmica, como a família também está atenta no que está sendo publicado, nas cobranças, como eles organizam essa estratégia também de comunicação. Em vários pontos, Malafaia, inclusive, dá opinião sobre entrevistas de Flávio Bolsonaro, do senador, o filho mais velho, elogia Flávio Bolsonaro, vocês até mencionaram isso, faz críticas a Eduardo. Então, é bastante esclarecedor esse relatório. Tem um outro ponto interessante também, e aí eu acho que é um dos pontos que mais chamam a atenção nesse relatório, nessa investigação,
é que mostra o quanto que Eduardo Bolsonaro ele se incomoda com o Tarcísio de Freitas e em um determinado momento mostra que há uma cobrança de Eduardo sobre a atuação de Tarcísio de Freitas aqui sobre o tarifaço de Donald Trump. Em um dos momentos dessa troca de mensagens com Jair Bolsonaro, Eduardo manda para o pai dele uma matéria que a gente publicou aqui no blog também, mostrando que Tarcísio de Freitas tinha se encontrado com o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui em Brasília. E aí ele manda esse link, está tudo detalhado lá no blog também, vocês podem ver. E aí ele fala o seguinte, Eduardo mostra e o pai dele responde, né? O ex-presidente diz assim, estou aqui com o Tarcísio. E aí Eduardo, bastante incomodado, diz assim, avisa ele aí que quem tem acesso à Casa Branca sou eu e Paulo Figueiredo, que é um empresário, jornalista, que tem articulado essas sanções contra o Brasil. Então, fica bastante claro ao longo também dessas mensagens que tem uma preocupação evidente com relação a 2026. Em outro ponto, Eduardo também se mostra bastante incomodado com o diálogo que Tarcísio de Freitas conseguiu estabelecer com o Supremo Tribunal Federal e diz que o governador de São Paulo não ajuda Bolsonaro com esse contato. Então, eu acho que o resumo desse relatório é bastante isso, é bastante nesse sentido.